Boa tarde a todos e a todas. Obrigada pela presença de vocês. Então, pode ser que alguém não me conheça. Eu sou Regina Celi Bastos de Lima, membro efetivo do Círculo Psicanalítico do Rio de Janeiro, uma das coordenadoras do grupo de pesquisas Os Primórdios da Vida Psíquica, a Clínica dos Primeiros Anos. É com grande prazer que recebemos hoje para dividir conosco seu saber e experiência Débora Regina Winnicowski, psicanalista, membro efetivo e didata da Sociedade Psicanalítica do Rio de Janeiro, onde atualmente é diretora do Instituto de Ensino. Trabalha também em clínica privada, aqui no Rio, com adultos, adolescentes e bebês. Neste ano, infelizmente, ainda convivemos com o isolamento social. Então, neste cenário, estamos percebendo grandes sofrimentos com graves consequências na subjetividade das pessoas que nos procuram e na sociedade. Pensamos e resolvemos, então, dirigir nossos estudos para os laços, que a gente estava falando, Débora, ainda agora, a falta desses laços. Para os laços e para os laços fundamentais, principalmente, que ligam o bebê ao outro, que constituem a base da sua vida psíquica. E, diante da pandemia, nos preocupamos também com o impacto dessa tragédia nas fantasias parentais e suas repercussões à saúde psíquica e mental dos bebês e das crianças pequenas. Vamos, então, ouvir a Débora, e, após sua exposição, vamos abrir para as perguntas que serão selecionadas pela colega Maria de Fátima Junqueira, também coordenadora dos Primórdios. Então, vamos lá, Débora. Obrigada, Regina, é um prazer estar aqui. Fátima, Regina Aragão e os demais membros desse grupo de estudos dos primórdios, Então, para falar sobre os laços pais-bebê, a psicanálise dos primórdios em tempos de pandemia. Então, eu fiz um apanhado de muitas coisas que eu venho trabalhando e finalizo com o olhar mais específico na pandemia. Então, eu queria começar falando um pouco do meu percurso, em que o Círculo tem um lugar especial, porque a convite da Regina, acho que em 2014, eu apresentei o Bebê no Divã para falar do tratamento de uma menininha de 2 anos e 8 meses, e isso foi o primeiro passo para eu falar em outros lugares sobre esse caso, para pensar mais sobre o Bebê no Divã e fazer um curso, primeiro na Sociedade Psicanalítica do Rio de Janeiro, durante um mês, e depois no Congresso Brasileiro de Psicanálise 2019, e, enfim, sigo falando aí do Bebê no Divã, cada vez com um enfoque um pouco diferente, Então, alguns aspectos do curso eu retomo nas falas e vou pensando novos desdobramentos, Então, primeiro, e a observação, porque eu acho que é preciso lembrar, assim, 3 pilares fundamentais para, ao meu ver, para se tornar um bom psicanalista, que é a análise pessoal, que é a observação de bebês e o estudo dos primórdios. Então, eu acho que o estudo dos primórdios é fundamental na formação de todos nós. E eu comecei a me interessar pelos bebês lá na década de 80, na Unité de Petit, onde a Regina Aragão foi minha primeira supervisora, e nesse serviço, onde a Miriam Davi coordenava, eu aprendi muito sobre observação, em grupos de observação, e sobre prevenção, e sobre tratamento, consultas mãe-bebê,
Depois, depois da França, onde eu me formei como psicóloga, eu fui para a Venezuela e trabalhei com grupos de gestantes, então aí eu fiquei mais focada na vida pré-natal e no desenvolvimento do tornar-se mãe. E depois eu voltei à França e tive a oportunidade de trabalhar numa pesquisa coordenada por Sérgio, que se chamava Ação Formação, e que era justamente feita com momentos de observação em consultas de pediatria, e tinham, enfim, muito, muito interessante, e mais atendimentos mãe-bebê. Depois trabalhei também com grupos de pais e profissionais de saúde e educação, e finalmente, quando eu cheguei no Rio, no final da década de 80 e início de 90, eu fui fazer formação na Brasileira, e aí tive essa experiência da observação de bebês do método da Esther Bick, que é essa observação que a gente faz uma vez por semana, durante um ano, durante 1 hora, né, e que se fica com a mãe e o bebê, sem intervenção nenhuma, né, e que é um exercício enorme de contenção e de contato com o próprio inconsciente. Bom, então, nesse estudo da observação de bebês, né, a gente tem contato com essa experiência emocional da relação mãe-bebê. E, ao mesmo tempo que a gente está dentro ali de um quarto, de uma sala, enfim, a mãe amamentando, dando banho e tal, a gente tem uma experiência com o nosso mundo interno. Né? Então, ao mesmo tempo que a gente está olhando, acompanhando, vivenciando aquela relação mãe-bebê, a gente tem um olhar interno em contato com o nosso inconsciente, onde afloram temores e angústias primitivas, e a gente tem a oportunidade de se identificar, ora com o bebê, ora com a mãe, ora com aquela dupla também, e exercendo a continência, porque a gente não pode falar nada, né? Bom, quando eu penso no bebê no divã, e eu acho que essa é a minha ideia desse nome, o bebê no divã, é para chamar atenção para a característica de sujeito desse bebê, né? De um sujeito ativo que está em interação com a mãe desde a vida fetal, né? Um pequeno ser que sente prazer e sofre, né? Até dentro do útero, e aí chamando atenção para essa ideia que nem tudo depende da mãe, porque eu acho que uma questão muito importante, a gente gostaria até de ouvir vocês depois, é o narcisismo dos pais, quando eles procuram ajuda, quando eles trazem seus filhos para tratamento. E a gente poder olhar mais para o bebê, mais para a criança, como um sujeito ativo, isso ajuda muito a desculpabilizar os pais. E eu acho que é fundamental em toda a adesão de tratamento e para ter uma aliança melhor com os pais. Bom, então o bebê, desde que ele nasce, ele vai ter um trabalho de co-construção com seus cuidadores, né? Nessa relação que ele vai ter com a mãe, com o babá, com a avó, com o pai, ele vai reconstruir a sua entrada na história de filiação e afiliação dentro dessa família, né? Onde vai ser muito importante o seu corpo, esse corpo que vai ser manipulado, né, pelos cuidadores, e que vai precisar de muita continência para conter as suas angústias, né, de morte, de cair, de desamparar, de desintegrar, né, que tão bem Winnicott e outros descreveram. E seguindo, então, essa ideia do bebê, eu quero lembrar, né, que o bebê ele segue vivo dentro de cada um de nós, e inclusive no adulto. E a gente vai ter contato com esse bebê, tanto enquanto analista em relação à nossa contra-transferência, como em relação ao nosso paciente que regride e traz seus aspectos bebês. Isso é uma coisa que aconteceu muito durante a pandemia, né? Tanto em mim, analista, né, para conter isso, como vendo nos pacientes. Lembrando também sempre a importância das fantasias inconscientes que já existem no bebê e depois em todos nós. Então, alguns pontos são fundamentais, né, no trabalho com bebês, que
que é a empatia, a transferência, a contra-transferência, nesses encontros que muitas vezes são viscerais, né? Porque como a gente tem acesso a esses núcleos tão primitivos, o corpo vai falando, né? Muitas vezes a gente sente náuseas e sente dor de barriga e fica com barriga roncando, e tudo isso são... É como se o corpo da gente fosse um radar do inconsciente, fosse nos falando, né, de tudo que está acontecendo ali com o nosso paciente. É onde a gente tem que dar muita atenção para a linguagem não verbal e para esses corpos que falam. Para pensar nos bebês, eu gosto muito de lembrar das contribuições de Bion, né? Pensando num bebê que sente coisas no seu corpo, né? Essas sensações que o Bion vai chamar de elementos beta, sensações brutas, e que vão ser transmitidas através do choro, né? Tanto as sensações de prazer como de sofrimento. E a mãe, então, vai, através da sua capacidade de reverie, quer dizer, de ficar junto ao bebê, de acolher essas angústias, de imaginar o que ele possa estar sentindo e de transmitir para ele alguma tranquilidade, né? Alguma calma, alguma resposta que possa fazer com que ele se sinta mais seguro, né? Então, essa capacidade de reverie transforma esses elementos beta, que são as sensações do bebê, em elementos alfa e devolve isso com as canções, com as falas, com o colo que contém bem o bebê. Então, assim, o bebê vai adquirindo um senso de realidade rudimentar e toda essa comunicação do bebê com a mãe, que a gente chama de identificação projetiva, ela era vista por Melanie Klein como um aspecto patológico da relação, né? Alguma coisa que o paciente passava para o analista e que o analista precisaria digerir para devolver, desintoxicar isso para o paciente. O Bion fala em relação à mãe, mas ele também faz essa relação, né, entre a relação mãe-bebê e a relação paciente-analista como uma identificação projetiva realística, quer dizer, uma identificação projetiva que está aí a serviço da comunicação e dessas trocas da mãe e do bebê. Bom, então, como é que funciona a mente do bebê, de acordo com o Bion? Quando existe a ausência do seio, né, uma frustração porque ele não está sendo alimentado imediatamente, é como se não existisse uma falta de seio, e sim um seio interno mal se apresentasse, né? Então, quando a frustração não é tolerada, quando o não seio se torna um seio interno mal, e a tendência do bebê é tentar evacuar esses sentimentos, essas sensações desagradáveis. Então, se a mãe consegue, né, ir primeiro atendendo, por isso é tão importante, né, atualmente essa amamentação de acordo com a demanda do bebê, né? Quer dizer, um bebê que ainda não tem condições, não tem um aparelho psíquico capaz de tolerar muito tempo, né, de frustração, só um pouquinho, né? Precisa uma certa falta para que possa se colocar em marcha a mente do bebê, mas não muito para ele se desesperar. Porque se ele tem que esperar muito, ao invés de se desenvolver um aparelho para pensar, se desenvolve um aparelho de identificação projetiva, e aí essa comunicação, isso fica perturbado e a angústia do bebê fica muito aumentada. Então, se o bebê é capaz de tolerar certa frustração, ele pode adiar um pouco a descarga motora e ter dentro da mente dele menos ódio e mais amor, desenvolvendo um aparelho para pensar os pensamentos e que vai dar espaço para o conhecimento que o Bion chama de K. Então, esse é o princípio, né? Essa é a maneira como a realidade começa a aparecer na mente do bebê e dá espaço para uma comunicação simbólica. Bom, isso é tudo de teoria que eu queria falar, e agora vamos para a prática, né?
de algumas questões que eu acho bastante importantes, né? Começando quem chega ao consultório e quem nós vamos tratar. Porque quando tem um encaminhamento, né, que pode ser muitas vezes da analista da mãe, do pai, de algum irmão, do obstetra, do pediatra, ou está vindo da creche, ou os avós, a gente tem, eu acho importante ver em quem se aloja o maior sofrimento, né? E como é que se apresentam esses conflitos e essas dificuldades para a gente poder pensar na demanda que está sendo feita. Porque, às vezes, tem uma situação com o bebê e isso é oportunidade para uma mãe pedir ajuda individual para ela, ou para o pai, para ele, ou para o casal que está em crise, ou para o bebê em si. Então, a gente precisa fazer todas essas distinções para escolher, né, quem será o sujeito que a gente vai tratar e qual abordagem que a gente pode fazer. Porque eu entendo que com bebês a gente pode pensar em 3 abordagens principais, que é uma orientação de pais, uma psicoterapia pais-bebê ou uma psicanálise de bebês. E dentro da psicanálise de bebês, distinguindo um primeiro momento com o bebê muito pequenininho, talvez até antes de 2 anos, em que a mãe está presente, mas as interpretações são dirigidas ao bebê, de um momento um pouquinho depois, né? Lembrando que a Organização Mundial de Saúde fala de bebês entre 0 e 3 anos, então, que eu tenho visto muitas crianças, bebezinhos, né, de 2 anos e meio, 2 anos e 8, 3 anos, que já fazem, que a gente pode fazer um trabalho individual, mas que a gente considera uma psicanálise de bebês ainda, porque tem muitos aspectos não verbais que estão mais à tona do que os verbais, né? As crianças às vezes não falam, às vezes a gente não entende o que elas falam, às vezes a mãe precisa traduzir o que elas estão dizendo, enfim, todas essas peculiaridades desse trabalho. Então, a gente, quando vai pensar numa escolha de abordagem, será sempre a melhor alternativa possível, né? A gente vai avaliar conforme a saúde mental do pai, da mãe, do bebê, da receptividade de cada um, da disponibilidade interna e externa, como é que a gente... E a urgência, né? Qual é a urgência? Então, por exemplo, um bebê que não está dormindo, ele precisa, né, ser atendido rapidamente, e os pais, mas quem é que está sentindo mais com isso, né? Em quem... Isso é só uma questão de orientação de pais, e aí a gente vai ver nas diferentes formas de trabalhar como é que a gente pode fazer essas escolhas, né? Os pais vão chegar, então, sempre com a sua história familiar, com as fantasias, com as suas angústias, com essas funções materna e paterna que às vezes se alternam, né? Não é sem... A gente chama até PAN, né? Esses pais que são muito maternais, que num sentido é muito positivo, porque ajudam as mães e dividem o trabalho e são muito participativos, mas tem muitos casos que os pais se colocam tanto no lugar da mãe que privam o bebê dessa relação primeira, especial e muito íntima com a mãe. Então, isso é um aspecto da modernidade que é positivo, mas às vezes negativo. Um outro aspecto que a gente vê nos pais é a vitalidade, né? Às vezes, eu até ontem mesmo ouvi falar em depressão do pai no nascimento do bebê, né? Então, nem sempre o pós-parto blues é da mãe, né? Muitas vezes é do pai. Então, a gente precisa avaliar essa vitalidade, né? Tanto da mãe como do pai, para ver como é que a abordagem será mais indicada, né? Assim como a capacidade de pensar e de se identificar com o filho, e também a fragilidade narcísica, né? Isso eu acho que é um aspecto dos mais importantes, tanto na clínica, principalmente na clínica pais-bebês, mas também em todas as clínicas, inclusive dos adultos. Quer dizer, para aderir a um tratamento, né, é preciso cuidar muito do narcisismo, tanto do sujeito como dos pais, né? E então os pais vão chegar com esse esboço de relação pai-bebê, mãe-bebê, pais-bebê, e
a gente vai ver também no bebê, com todas as capacidades que eles nos trazem, né? Houve um tempo em que se achava que bebê não fazia nada, agora isso já nem se coloca mais, né? O bebê chega com uma expressão facial que é importante observar, se sorri ou não, como é que ele faz esse contato visual, como é que é a coordenação motora, como é que reage a estímulos, né? E como é que ele vai reagir também com a mãe e com o estranho, né? E aí a gente já vai observar como é que está se relacionando conosco. Bom, o bebê, então, vai chegar dentro de uma história dessa família, com uma personalidade própria, e ele vai ser a base dessa relação terapêutica, né? Da própria presença dele já implica numa força emocional desse encontro, né? Ele vai evocar memórias e sentimentos, ele aguça a sensibilidade dos pais, e a nossa também, né? E ele vem com uma maleabilidade muito grande, né? Podendo ser o catalisador desse encontro. Maleabilidade, e que é muito importante lembrar, quando a gente tenta, né, conseguir tratar os bebês o mais cedo possível, né? Quer dizer, seria maravilhoso se os pais, pelo menos, buscassem alguma ajuda, conversar com o psicanalista, né, quando tivesse alguma dificuldade, não esperar isso se instalar, né, porque é verdade que existe uma força das pulsões de vida e impulso do crescimento que faz com que as coisas se resolvam, mas às vezes é um nó pequenininho que acaba demandando defesas que vão se complicando lá na frente. Então, às vezes é uma coisa pequena, né, que poderia ser resolvida ali, e isso vai sendo levado adiante, e depois acaba chegando uma criança com problemas mais graves. Bom, com os pais, então, a gente vai trabalhar o acolhimento da história que eles estão trazendo, das angústias, das dificuldades, tentando conter essas angústias, orientar quando for o caso, né, avaliando tudo isso, e principalmente chegando no título desse encontro hoje, que é na fortificação dos laços, né? Eu acho que os pais, quando eles estão com alguma dificuldade, eles ficam tão aflitos que eles esquecem do prazer, né? Fica essa coisa, principalmente quando é casos de sono, né? Então a mãe passa dia e noite num cansaço enorme, ela esquece o prazer, né, do quanto aquele bebê foi desejado, o quanto é gostoso ter aquele bebezinho no colo, né? Então, isso é muito importante resgatar nessas consultas primeiras, né? E também a possibilidade dos pais comunicarem, né? Tanto essa história familiar deles, como o bebê chegou, como também o que eles estão sentindo, né, com esse início de parentalidade se desenvolvendo e todas as fantasias que estão ligadas nisso, para poder entrar em contato com um potencial de criatividade, porque todo mundo o ser humano é muito criativo, e os pais principalmente. E às vezes eles ficam tão tomados da angústia que não conseguem encontrar recursos para lidar com aquele bebê naquela situação. Bom, então o que caracteriza um tipo de trabalho de orientação de pais, né? Se caracteriza por um foco no momento atual, um acolhimento, né, nesse espaço de observação, né, e principalmente olhando a maneira como os pais apresentam as dificuldades, avaliando a receptividade dos pais, as possibilidades e desejos de cada um, né, que ajuda eles querem da gente, como é que está a força egóica de cada um e o narcisismo deles, e isso vai se caracterizar por uma intervenção breve, né, onde vai ser trabalhada a narrativa do dia a dia, assim como dos sentimentos, das emoções, das frustrações, do sentimento de impotência, de incapacidade, de desamparo, a raiva que o bebê pode provocar. Quer dizer, é importante ter esse espaço em que os bebês ia falar dos pais, mas é justamente onde os bebês dos pais se manifestam e podem ser acolhidos no ódio também, né? Na raiva desse bebezinho que dá vontade, às vezes, de jogar pela janela. E o medo que as pessoas, principalmente as mães, sentem dessa ideia passar pela cabeça, né? Um bebê que foi tão desejado, de repente,
Nossa, eu fico tão maluca, gritando o tempo todo, dá vontade, eu fico com medo que alguma hora eu vou atirar pela janela. Quer dizer, é uma coisa difícil, né? Que precisa de espaço e de acolhimento, ideias assim, né? Para os pais ficarem menos ameaçados e poder formar uma aliança terapêutica com a gente. Bom, a orientação dos pais, então, vai trabalhar muito a escuta, sessão a sessão, sem a presença física do bebê em geral, e onde vai se tentar fazer um espaço para cada um, para o pai, para a mãe, para o casal, para a família, né? Muitas vezes é o momento de resgatar o casal, que está meio perdido, que está tão misturado com os bebês e tão regredido com seus aspectos bebês, que esquecem do casal em si, né? Então, as emoções serão trazidas, verbalizadas, né, os sentimentos, as necessidades, e a gente vai poder desenvolver um fio condutor, né, dar uma continuidade nessa história, introduzindo o bebê. Inclusive, a Regina Aragão tem um trabalho muito bom sobre continuidade e descontinuidade no desenvolvimento. E, às vezes, é o espaço também para se falar sobre o desenvolvimento do bebê e da parentalidade, né? E, nesses casos, o trabalho interpretativo ele não é aconselhado, né? Apesar disso, a gente pode encontrar muitas mudanças, né? Fortificar o ego dos pais, fortificar essa identidade materna e paterna, diferenciando, né, os papéis de pai e mãe. Pode-se conseguir uma maior presença e participação de cada um nos cuidados, né? Um olhar diferente, um conhecimento e reconhecimento desse filho como diferente daquele filho que foi desejado, esperado, dessa expectativa dos pais, e poder ter mais espaço para conter as angústias, ter mais tolerância, reencontrar o prazer e fortificar, então, esse elo pais e filhos. Quando a gente segue um pouco mais nesse trabalho e se pensa em continuar atendendo os pais e o bebê ou a mãe e o bebê, então a gente já está passando por uma outra abordagem, que é a psicoterapia pais-bebê, onde não é só o momento presente, onde tem uma ligação com o presente e o passado, né? Onde tem espaço para as interpretações e para a busca de elos significativos e de insight dos pais. Então, nesses casos, né, o analista vai ser o protetor simbólico, né, e na presença do bebê, ele vai iluminar e interpretar os conflitos, usando e ligando o passado e o presente, e, em geral, vem à tona o bebê que os pais foram, o bebê que eles desejavam ter sido, né, e o bebê que o filho está sendo agora. Lembrando que quando a gente está trabalhando com isso, a gente também está trabalhando, olhando para dentro, para o bebê que nós fomos, que nós gostaríamos de ter sido, que nós temíamos ter sido, né? Então, o tempo todo, a gente está com esse olhar interno e externo. E o que a gente vai trabalhar principalmente? Né? As resistências dos pais, né? E onde é muito importante que a gente renuncie, para começar esse trabalho, ao lugar de supermãe e superpai, né? Quer dizer, a gente não sabe, por mais que se tenha estudado, que se tenha se debruçado sobre a relação pais-bebê, o desenvolvimento do bebê e tudo, cada bebê é único e aqueles pais é que vão saber realmente qual é a melhor abordagem do filho. A gente ajuda a pensar, a gente não está lá para dar receitas, né? Então, evitar conselhos, julgamentos, porque dessa forma a gente vai poder melhor iluminar os conflitos e vai dar mais espaço para a narrativa e para o surgimento dessas emoções, né? Porque o principal será, então, colocar essas emoções em palavra e focar a interação mãe-bebê, pai-bebê, casal-bebê, trazendo mais do inconsciente de cada um. Quando é que esse trabalho é indicado? Né? Quando existe um conflito nos pais e ou na relação, quando os pais têm na sua história conflito com os próprios genitores, né? Quando eles têm alguma figura do passado, né, que assombra. Né? A gente lembra sempre do texto da Selma Freiberg, Os Fantasmas no Quarto do Bebê. Quer dizer, às vezes já tem, sei lá, ou um bebê um luto não elaborado de um bebê que foi perdido,
e que está assombrando esse bebê agora, né? Esse medo de perder o bebê, ou um bebê que a gente pode dizer que é tragado na neurose dos pais, né? Quer dizer, uma questão da neurose dos pais está sendo projetada no bebê. E aí o que a gente vai precisar trabalhar essas projeções dos pais, né? Tirar de cima do bebê e cada um trazer para si, para serem minimamente trabalhados ali e principalmente poder ser levados para uma análise pessoal. Alguns pais não suportam questionamentos, então esse tipo de trabalho acaba sendo contraindicado, ou que quando eles têm uma fragilidade narcísica importante, quando apresentam sentimentos de perseguição muito fortes, então a gente não pode falar muitas coisas, então não tem liberdade para fazer esse tipo de trabalho, fica sendo contraindicado, ou quando eles têm algum comprometimento emocional mais importante. Quando a gente consegue fazer esse trabalho, a gente observa, né, mudanças importantes, tanto na redução das projeções dos pais sobre o filho, né, a possibilidade de reintrojetar esses elementos, né, para cada um deles, a possibilidade de modificar as representações que eles têm deles mesmos como pais e dos filhos, e poder chamar mais à tona os investimentos lipidinais, agressivos ou narcísicos, e a gente poder trabalhar isso. A gente, então, vê que algumas áreas específicas do psiquismo dos pais podem ser atingidas e modificadas, assim como o psiquismo do bebê e a relação. E aí a gente chega na psicanálise de bebês propriamente dita, né, como uma questão, né, se seria possível, se seria uma invasão da relação mãe-bebê, se pode existir uma comunicação inconsciente, como é que a gente pode falar de psicanálise se o bebê não fala ainda, né? E aí a gente chama atenção pela importância dos aspectos pré-verbais, verbais e não verbais, e principalmente do corpo, né? Porque o bebê vai falar muito com o corpo, e por isso que a psicossomática, né, é tão importante no primeiro ano de vida do bebê. E esse bebê, esse corpo do bebê vai funcionar como um despertador, né, que pode despertar a mãe e o pai para alguma dor que está existindo ali. Essa psicanálise de bebês foi desenvolvida a partir das consultas pais-bebês, né, com bebês de 0 a 3 anos, e pensando nessa dupla mãe-bebê como duas personalidades e em relação com o analista sendo um terceiro objeto, né, em que o foco estará no psiquismo do bebê, enquanto o indivíduo que está sofrendo, né, e que, como não tem uma linguagem verbal, vai comunicar, a gente vai ter essa comunicação será feita através de imagens e metáforas. Então, será muito importante a contratransferência, quer dizer, imagens que vão surgindo na mente do analista em contato com a mãe e com o bebê, que vão falando dessas dificuldades junto com o que a gente vai observando. E vai tendo mais espaço para uma psicopatologia individual, né? Então, em bebês maiorzinhos, né, o que eu tenho experimentado é que muitas vezes eu recebo os pais, depois eu recebo a mãe com o bebê e penso que vou trabalhar com a mãe e a criança, sei lá, de 2 aninhos, 3 aninhos, e a própria criança vai direto para o consultório e se configura um tratamento individual. Isso já aconteceu várias vezes, em que ela precisava de um espaço só para ela e foi uma psicanálise de criança, mesmo com crianças muito pequenininhas, ainda que esses tratamentos se caracterizem por um ir e vir, né? Sempre peço que a mãe, o pai, quem traz a criança, fique na sala de espera, que atenda a criança quando vai ao banheiro, que invariavelmente isso acontece, e fica esse ir e vir, né, da criança entrando na sala, saindo, até que em algum momento ela acaba ficando o tempo todo na sala. De qualquer forma, né, o encontro vai ser na relação do aqui e agora, trabalhando transferência e contra-transferência,
mas vai ser muito importante restaurar o narcisismo da mãe. Eu acho que se a gente não trabalha isso, não consegue ter aliança com a mãe e firme nesse trabalho. Então, a gente vai usar a interpretação verbal, mas terá uma compreensão de aspectos que o bebê vai compreender, não exatamente pelas palavras que a gente está dizendo, mas também enquanto uma linguagem afetiva, né? Dos gestos, das expressões faciais, da musicalidade da voz, da expressão corporal, e que vão poder atender essa demanda individual e própria. Bom, então, com o surgimento da pandemia, vieram essas questões, né? Como trabalhar, como incluir os bebês, principalmente os bebês que nos habitam, né? Porque é uma situação que provocou muita regressão em todo mundo, né? A gente estava até falando aqui na antessala desse encontro com a Regina, com os bebês que nos habitam, né, Regina? Exatamente. Agora, a gente não pode esquecer que os bebês reagem muito ao ambiente, né? Eles são como uma esponja que absorvem muito as ansiedades. Então, todas essas diferenças que já foram difíceis para serem processadas pelos adultos, elas são também processadas mais dificilmente pelas crianças. E que isso aconteceu, né, com o Covid e com esse primeiro elemento, né, do temor do contágio. Quer dizer, já pensando, e eu acho assim que é importante fazer uma relação entre esse tempo de pandemia e o primeiro mês de vida do bebê e da relação com a mãe, porque a mãe já tem um momento regressivo, né? O bebê está muito pequenininho, né? Está nos seus primórdios realmente, e a ideia é proteger, né? É até produzir um útero externo para o bebê, né? A mãe que fica muito em casa, né? Alguns pediatras até que não querem que os bebês saiam muito cedo, que precisam tomar todas as vacinas, tem pediatras que preconizam a saída de casa só depois de um mês. Então, é todo um momento assim, em que a casa vira um útero. E com o Covid, e que o que vem de fora é muito ameaçador. E esse é um outro problema, outra dificuldade do trabalho com mães e bebês, porque é um momento que a mãe não está querendo que ninguém interfira, né? Apesar de muitas vezes pedir, solicitar, gostar da ajuda da mãe, da sogra, da babá, da enfermeira, a mãe fica muito ciumenta, né? Ela tem muito medo de não, medos realmente infundados, mas verdadeiros, de não se constituir como uma boa mãe, de não ser realmente uma pessoa de referência para o bebê. Então, parece que não pode dar para alguém porque o bebê pode ser roubado, né? Pela própria mãe, pela sogra, pela babá, pela enfermeira, né? E, inclusive, eu tenho observado que no momento em que tem ajuda e que os pais poderiam descansar, eles precisam também mostrar para esse cuidador, entre aspas, mais experiente, que eles são capazes de cuidar do bebê. Então, a própria situação do nascimento, dos primeiros tempos de vida, ela se assemelha muito a esse tempo de confinamento que o Covid provocou, né? E onde existe o temor do contágio de micróbios, né? De tudo ser muito esterilizado, né? Essas fantasias de fragilidade enorme do bebê, de fragilidade da mãe, onde a ameaça de morte ela está muito presente, né? Gerando muita insegurança. Então, essas duas situações elas estão muito em paralelo, né? Onde já há uma menor socialização, só que na pandemia também ela acabou privando essas mães e bebês recentes, né, da possibilidade de mostrar para o mundo esse fruto, né, do próprio corpo, né, esse bebezinho que ela gestou e que pariu. Então, o narcisismo da mãe também fica abalado porque não pôde socializar, né, não pôde mostrar para o mundo, né? Apesar de terem muitos grupos de WhatsApp de mães recentes que trocam figurinha,
desses dança materna, né? Que uma vez num encontro da ABB a gente teve uma fala de alguém que trabalhava com dança materna, e agora eu vi dança materna online, mas não é a mesma coisa do que estar em contato na pracinha, de estar em contato com as amigas, de poder mostrar o bebê para toda a família. E, ao mesmo tempo, que a pandemia implicou em ter mais tempo juntos dos pais, os pais e os filhos. E, principalmente no Brasil, acho que essa é uma característica nossa, né? E nos primeiros tempos, agora eu acho que isso não está acontecendo mais, em que toda ajuda externa foi abolida, né? Porque era inimaginável pessoas que trabalham vivem muito longe, pegar transportes, vários ônibus e tal, para chegar numa casa, o medo do contágio. Inicialmente, nem essa alternativa de babá vir de Uber existia, e os pais tiveram que se haver com todos os trabalhos domésticos, o que, por exemplo, na França é o dia a dia de todo mundo, dividem as tarefas, mas aqui os pais ficaram assoberbados, e ao mesmo tempo em que houve um temor de perda de emprego, né, e de falta de horário de trabalho, né? Então, tinham muitos pais que jantavam e depois voltavam para o computador, trabalhando todas as horas possíveis, e isso foi gerando, enfim, uma dificuldade maior, né, uma intolerância maior com as demandas dos filhos e todas as outras demandas, né? A relação com o tempo e espaço que se modificou, né, sem as pausas habituais, né, de parar para almoço, de sair, de dar uma volta, de hora de terminar o expediente, de voltar para casa, até o próprio engarrafamento, né, que se constitui um momento de ficar pensando, de ficar a pessoa com ela mesma, né, e entre o espaço de trabalho e o trabalho de casa. Então, isso tudo foi alterando a vida, né, dos pais e dos bebês, além dessa ideia de repetição, né, que todos os dias parecem iguais, e sem, no início, né, sem essa luz no final do túnel, quando isso vai terminar. E agora, apesar da vacina também, a gente vive num constante temor, e tanto que muitas pessoas nem voltaram para o consultório, né? Bom, então, uma outra forma que eu vi o efeito da pandemia foi através dos adultos em análise, falando tanto dessas características, né, de qual é o local que vai poder ser feito a análise, né, em relação ao setting, e podendo usar a casa, ora como um útero protetor, ora como um espaço de angústias claustrofóbicas, né, como tendo que sair, tendo que ir para outro espaço, e o que dificultou assumir funções paterna e materna, e propôs, muitas vezes, um trabalho quase indireto, né? Quer dizer, os pais trazendo as questões dos filhos, olhando mais para os filhos, por um lado bastante importante, mas tendo que passar para os filhos para poder trazer os seus aspectos regressivos, né? As suas angústias, com o medo da morte, mas também com a angústia de separação. E agora, né, com uma relativa abertura, isso aparece mais ainda, né, essas angústias de separação e de como se aproximar e voltar do consultório e poder sobrepor uma fobia social, porque ao mesmo tempo que todo mundo quer encontrar os amigos, quer sair, quer, né, sair de casa, frequentar outros espaços, tem também um cansaço e uma certa relutância, né? Assim, cansa muito, né, estar com outras pessoas. E então acho que eu estou vendo algumas resistências à volta do presencial, o que traz de novo essa questão, né, dos bebês nos divãs. Então, era isso que eu queria falar para vocês, agradeço a atenção e aproveito para dizer que no site da IPA, ipa.world,
tem um podcast em que eu falo resumidamente tudo isso que falei hoje aqui, e que, se vocês quiserem, podem acessar. Muito obrigada pela atenção. Obrigada, Débora. Foi um resumo do curso. Nós teve essa, né? Você como é que conseguiu fazer esse resumo, né? Muito interessante, né? E a gente vai ver as perguntas dos colegas. Eu queria deixar uma pergunta, primeiro, para a Fátima ir selecionando, se se já chegaram perguntas. Débora, quer dizer, você veio falando também, muito importante, as fantasias dos pais, né? Como podem interferir, né? Na constituição até dos laços, né? Na constituição dos laços, principalmente. E eu fiquei pensando no bebê pandêmico, quer dizer, o bebê que nasceu na pandemia, que esses pais estão, né, a maioria, muito inseguros, né? Já tem a insegurança natural desse primeiro mês, né? E a família longe, quer dizer, aquela coisa ambígua, que ao mesmo tempo que precisava da mamãe perto, mas não queria, porque queria mostrar que ela poderia cuidar do filho. Mas hoje não tem, quer dizer, essa mãe também se viu muito desamparada, esses pais, né? Vivendo esse desamparo. Então, eu fico pensando no narcisismo, na insegurança, todas essas fantasias, né? Da impossibilidade de cuidar daquela criança. E se você percebeu, né? E fico pensando até no bebezinho recém-nascido, que está ali com o pai e a mãe, né? Olho no olho, ali, né? Vendo o rosto da mãe e do pai, e, de repente, se sai na rua e vê as máscaras, né? Quer dizer, essa coisa do humano meio distorcido, né? Porque eles veem o rosto, né? São olhados e são vistos por esse rosto materno e paterno, e quando saem, tem as máscaras, né? Então, eu fiquei pensando, o que você pensa disso? O que você já teve uma experiência desses pandêmicos? Eu acho que tem essas características que a gente viu da pandemia e que, quando existe alguma dificuldade maior, né, com a mãe ou com o pai, isso acaba virando uma dificuldade ao quadrado, né? Porque eu acho que a pandemia veio potencializar essas dificuldades, né? O temor do contágio, né? O medo do bebê, as fantasias que o bebê vai ser roubado por alguém, né? Ou quem vai entrar dentro de casa vai ser um inimigo, né? E essa questão das máscaras eu acho muito importante, porque, em geral, o pai e a mãe ficam sem máscaras, mas houve um tempo, né, que não tinha vacinação ainda e não podia ter mais ninguém sem máscara, né? E a visita era muito restrita, né? Porque agora eu acho que já tem alternativas, né, de se encontrar no jardim botânico, de ver os amigos um pouco mais longe, mas eu fico pensando, né, pensei muito no Spitz, com esses organizadores que ele fala, né, que o primeiro organizador são os olhos e o nariz, e em como foi preciso sorrir com os olhos, né? Porque a gente não podia sorrir com os lábios, né? E isso também eu acho que foi alguma coisa que facilitou alguns encontros, tratamentos de criança online, porque pelo menos online a gente podia ter o rosto verdadeiro, né? Então isso foi uma possibilidade de aproximar os tratamentos e valer a pena arriscar, né? Com algumas crianças que realmente entraram nesse jogo e que queriam mostrar o quarto, mostrar o cachorro, né? Então aproveitaram essa situação diferente para nos levar até a casa deles e também com a curiosidade, né? Para ver onde é que a gente estava em casa, né?
E, inclusive, agora, o que eu tenho visto, atendido alguns adolescentes na sala de criança do consultório, porque como eu já estou vendo alguns no consultório, então alguns online eu faço a sessão no consultório. E aí também uma sessão que remete a esse lugar que a gente tinha em comum e, de alguma forma, reforça o SEC. Né? Agora, eu acho assim, Regina, que quem tem pequenas dificuldades pôde aproveitar os aspectos positivos da pandemia. Quer dizer, casais que gostam muito de ficar juntos aproveitaram o trabalho em casa online, apesar de, às vezes, né, com o bebê ser uma coisa difícil também, um bebê que chora e o pai que tem uma reunião, né, e apesar de estar com o fone no ouvido, né, então é a mãe que fica confinada no quarto porque o pai está o dia inteiro em reunião, então como é que ela vai passar e não pode ver o bebê chorar? Então, isso é uma restrição grande para esses bebês da pandemia. Né? Não é esse olhar também do pai que sai e volta, né? Que a gente lembra, né? O pai apresentando o mundo externo para o bebê, saindo para trabalhar e voltando, mas ele estando dentro de casa, os papéis, né, de pai e mãe ficam mais misturados. Misturados. Claro que depende de pais mais participativos ou menos participativos, mas eu acho que é uma das peculiaridades desses bebês nesse momento. Você lembrou bem, Débora, que no início até os pais ficavam de máscara. Era aconselhado a ficar de máscara. Quer dizer, o primeiro contato, né, era com essa máscara. Né? Enfim, vamos... Fátima, já temos perguntas? É um comentário, mas eu vou emendar um comentário o da Regina, Débora, que nesse atendimento virtual, né, você falou da criança de 2 para 3 anos, né, que já vai, às vezes, ficando sozinha, às vezes com a mãe vai para a sala de espera. No virtual, eu acho mais difícil isso, né? Essa transição, né? Como algumas crianças, com o tempo, né, na minha experiência de 4, 6 anos, os pais ficaram muito em cima, elas já ficavam sozinhas, lógico, e os pais muito em cima na sala. E com o tempo da pandemia, elas conseguiram ir para o quarto e ficar mais separadas. Né? Mas eu acho que na pandemia a gente perde isso da criança ficar um tempo sozinha na sala e a mãe na sala de espera e ela poder ir lá buscar e voltar. Né? Com certeza. Então, acho que a gente perdeu um pouco isso, né? Como eu acho que perde também nesse encontro com os pais bebês um pouco dessa corporalidade, da gente sentir o corpo dos pais falando, com o bebê junto. A tonicidade, né? Isso, da continência, como é que a mãe está pegando aquele bebê. Isso, é diferente na a gente tela, ver numa tela isso. de estar perto, né, que a gente, né, percebe muito mais esses aspectos do corpo não verbais. Verdade. Aqui tem um comentário da Ana Melgaço, que é mais do início da fala da Débora, sobre a depressão do pai pós-parto. Ela diz é muito mais comum do que imaginamos, né? Que não era muito... É comum, com certeza é comum. Agora, eu acho que o que não é comum é os pais verbalizarem isso. Né? Isso que eu acho que talvez até esse momento de pandemia tenha aberto espaço, né, para os pais se colocarem como fragilizados também. Né? Então, tudo vai na conta da pandemia. Mas é bom porque a gente aproveita, e claro, aquilo então vem à tona. Né? Então, esse é o aspecto positivo da pandemia, que ela se presta para as fantasias que, em geral, estão aí, né? Tanto de medo da morte, temor do contágio, né? De invasão da casa, de roubo de filho, de sentimento de desamparo. Né? Poxa, como é que eu vou cuidar agora dessa coisinha tão fragilzinha, né? E aí, eu estou assim porque é a pandemia, né? Então, eu estou mais estressado, estou mais sensibilizado, estou mais deprimido.
dá espaço para falar sobre isso. Então, nesse sentido, bem-vindo à pandemia. É muito difícil, né? Muito difícil a gente falar das nossas fragilidades, né? Isso é muito difícil. E o narcisismo dos pais fica muito melindrado quando tem um bebezinho novo e quando aparecem as dificuldades, né? Como se ele fosse incapaz de cuidar, principalmente a mãe, ou de amamentar, ou se o bebê não engorda, né? Ou se não dorme, né? Então, é toda a delicadeza desse trabalho, né? De poder chegar perto da mãe, do pai, e fazer espaço para a imperfeição, né? Para falar das dificuldades. Né? E eu acho que quanto mais a gente trabalha com os pais, mais a gente também se permite estar em contato com a fragilidade. Né? Porque foi o que aconteceu na pandemia também com todos os analistas, terapeutas. Dizer, bom, como é que eu vou agora cuidar de uma pessoa? Eu não sei o que eu vou fazer comigo, né? Eu não sei como é que vai ser ficar sempre de máscara, eu não sei quando é que eu vou ter vacina. Né? Então, mas, Débora, você falou no início você falou como era importante ficarem atentos, né, aos pequenos nós, pequenas dificuldades que poderão mais tarde se tornar questões mais graves, né? E eu fiquei pensando como seria importante, às vezes acontece até no parto, logo depois do parto, ou mesmo no acompanhamento para Natal, né? E como seria importante os obstetras e os pediatras, né, estarem atentos, né, para colocar para os pais, né, se nós tivéssemos essa via, né, de comunicação mais fluida com os obstetras e os pediatras. Não sei o que você acha disso. Eu acho fundamental o que você estava falando lá no trabalho com os pediatras, né, que estava esperando a resposta até hoje para desenvolver isso, e seria importantíssimo, né, que a gente pudesse ter grupos de trocas com pediatras, com obstetras, né? Acho que isso acontece em alguns serviços, né, tipo Fernandes Figueiredo, mas na clínica particular isso fica muito mais difícil. Muito mais difícil. Né? Porque são alguns pediatras que encaminham, e só encaminham depois que eles já tentaram lidar com aquilo de forma A, B ou C e não estão conseguindo, então acham que, bom, é melhor então a mãe conversar com alguém, né? Quando poderia ser indicado inicialmente ser uma orientação de pais ou ser uma psicoterapia pais-bebês breve, né, de alguns encontros. Né? Eu tive oportunidade com crianças maiorzinhas, né, de 1 ano e tal, com dificuldade. Aliás, eu quase que podia me especializar entre questões de esfíncteres, né? Porque essa é uma pequenininha que não fazia cocô, então a pediatra já tinha feito de tudo, tinha tentado tudo, então ela resolveu me encaminhar e foi muito importante, né? Eu vi o pai, a mãe e a menina, e a gente, então, os 3 sentados no chão e brincando, foram algumas sessões, enfim, umas 4, 5 sessões, e a questão se resolveu. Era um pequeno nó, né, entre a relação da mãe com a própria mãe, da creche, né, as angústias da mãe que não precisava trabalhar, não podia ficar com a filha, tinha um pouco fantasias que a própria mãe ia roubar a filha, ia educar diferente. Então, isso tudo foi trabalhado e a menininha seguiu fazendo cocô. Muito bem, obrigada. Né? Eu posso, Fátima, eu pedi para fazer a pergunta para ir mais rápido. Posso fazer a pergunta sem escrever? Pode, não tinha mais nenhuma pergunta. Queria te agradecer primeiro, Débora, porque você conseguiu organizar
esse campo, né, desse trabalho da clínica dos primórdios ou da clínica pais-bebê de um jeito assim extraordinário, assim, você foi definindo os pontos mais importantes. Eu acho que isso foi muito bom de escutar. Com certeza. E mas duas coisas me chamaram muita atenção, assim, né? Queria te dizer que isso me chamou muita atenção, quando você aponta a importância de suscitar a criatividade dos pais. Eu acho que muitas vezes a gente esquece esse ponto, né? No nosso trabalho, na nossa escuta, porque a gente fica tão ocupado e tão aberto para acolher as angústias, né? Que também é uma parte importante do trabalho, que a gente esquece um pouquinho essa outra dimensão, né? Que leva em conta o que você trouxe, acho também de modo muito importante, que é a maleabilidade do bebê, quer dizer, a capacidade que o bebezinho tem de transformar, né? Com a sua força vital, e de suscitar, né? Algo dessa criatividade dos pais. Que às vezes essa comunicação, por poucas coisas, às vezes, por pequenos entraves, que não são pequenos, porque são as fantasias inconscientes dos pais, sabemos muito bem que elas são muito potentes, né? Enfim, mas que podem ser ali trabalhadas com intervenções relativamente breves. Se a gente olhar para isso que você apontou, né? Dessa maleabilidade do bebê e dessa capacidade que o bebê tem de suscitar, inclusive, o prazer dos pais, né? Estar com ele. Sim, isso é muito importante. Né? Muito importante você ter trazido esse... não em relação... agora estou falando da pandemia, né? Porque você, toda a sua fala inicial, claro, sobre esse trabalho mais geral, né? Assim, esse trabalho que, ao mesmo tempo, é muito específico, mas, claro, que na pandemia ele ganhou toques mais especiais, eu diria, né? Por causa do isolamento. Eu acho que esse isolamento funcionou para o bem e para o mal, enfim, tem muitas coisas para a gente pensar mesmo em relação a isso, dos bebês da pandemia. Eu queria aproveitar isso que você está falando, Regina, para pensar, abrir um pouco esse leque, pensar mais na clínica como um todo, né, no sentido de acreditar na maleabilidade do aparelho psíquico, né, que o bebê, a gente é muito visível isso, mas que essa esperança e essa expectativa, e contando com essa qualidade, né, que eu acho que a neurociência vem estudando, né, como é que se modificam as coisas aí no cérebro, que a gente tem mais esperanças de trabalhar, né? Quer dizer, é possível uma mudança, inclusive com idosos, né? Que é uma coisa que a psicanálise de idosos se desenvolveu mais nos últimos anos, né? Porque parece que, vai mudar, não vai mudar mais, mas vai mudar, pode mudar. Inclusive, eu tive uma experiência muito gratificante, assim, que aprendi muito, numa época que eu atendi uma menininha de 2 anos e 8, e quando ela saía, chegava um senhor de 82. Então, isso assim, foi fabuloso, né? E como ele aproveitava, né, de ver a menininha saindo, né? E de ter mais esperanças em mudar, né? Ao invés de poder pensar, agora não dá mais, mas ele, assim, isso aguçava a vitalidade dele, né? Então, a maleabilidade está na mente o tempo todo, né? E isso, mas com o bebê, mais ainda, né? No sentido desses pequenos nós poderem se resolver mais fáceis, né? Agora, a questão da criatividade é importante também na clínica com os adultos, né? Quer dizer, a gente não sabe a melhor forma de lidar com o chefe, com a sogra, com o pai, com a mãe, né? Aquela pessoa com aquele pai que ela tem, com aquele chefe que ela tem, com o que ela está projetando nessas outras pessoas, é que vai ter mais condições de criar a maneira de solucionar isso, né? A gente vai ajudar a pensar, né? Por aí, né? Isso apareceu muito agora na pandemia, né?
Como ficar em casa se não usar a criatividade para não se sentir tão fechado, né? Então, apareceu muito nas análises dos adultos também, né? Usar a criatividade para que não se sentir tão isolado, tão sem poder, né? Encontrar formas de poder dentro de casa, né? Eu estou pensando agora, né, assim como para a psicoterapia pais bebês a gente vai circulando, né, do passado para o presente, como nos tempos da pandemia a gente vai circulando também, né, do desejo de ir para fora, de ver o mundo externo, e o desejo de reclusão. Então, até esses eventos via Zoom, que agora nos permitem esse encontro, né, para mim, que está sendo uma delícia, mas que em outros tempos, que de repente fica também um cansaço das telas, né? Quer dizer, quanto que a gente quer ver tudo, né? Também alimenta uma voracidade, né? Tem um curso aqui, uma palestra ali, uma live a colar, e eu quero ver isso, e aquela pessoa, que interessante, não sei o quê, chega uma hora, bom, para um pouquinho, tem que viver alguma coisa. E não só, né, ficar nas telas, né? Por mais vivo que possa ser, como está sendo esse encontro aqui. Porque eu acho que tem a ver com a necessidade de isolamento, né? A gente tem, como o bebê precisa de tempos quietos com ele, para ele processar as suas experiências. Imagina, porque agora, usando o que você está dizendo o tempo todo, né? Que o bebê fica em nós, né? Nosso bebê fica, né? A gente também precisa desses tempos de isolamento. O drama da pandemia é que a pandemia nos obrigou a ficar isolados, né? Mas hiperconectados, né? Ao mesmo tempo, isolados e hiperconectados. Eu acho que isso que você está dizendo é reencontrar uma possibilidade de poder ficar só, né, dentro, né, desse espaço de criatividade e de encontro interno consigo mesmo. Isso é fundamental, né? Que começa no bebezinho, né? Olha, tem uma pessoa que vai ser muito importante, uma pediatra aí, que já pediu para falar, Fátima. Acho que é a Ana Valéria. Ana Valéria, boa tarde. Boa tarde, Valéria. Mas não escreveu aqui nada. Não, eu escrevi em particular para a Regina. Boa tarde. Eu tenho 36 anos já de formada e 34 faço sala de parto. E o que eu adorei, excelente, você está de parabéns. Eu fui convidada até por uma amiga de vocês, colega de vocês, uma psicanalista, sabendo que eu estava interessada, e ela me convidou para assistir essa palestra, né, de vocês de hoje. Eu achei excelente, realmente vem de tudo o que eu tenho visto. Eu tenho 36 anos de Olha, que beleza. pediatria. Então, realmente, tudo isso que você está falando é tudo que realmente está acontecendo. O que eu observei é que, no início da pandemia, exatamente como você falou, Débora, no início da pandemia, houve uma mudança muito grande. O bebê era recebido só pelo pai e a mãe. O que eu observei, eu faço muita sala de parto, o que eu observei, esses pais que no início da pandemia, eles foram recebidos, esse bebê foi recebido, e esses pais foram recebidos por nós, médicos, que nos humanizamos mais. Por quê? Porque todos nós estamos apavorados. Todos os médicos, toda a equipe médica, nós entrávamos na perinatal, no início a São José ainda estava fazendo, logo depois da pandemia, a Casa de Saúde São José fechou a maternidade. Mas só tinha perinatal Laranjeiras e a perinatal Barra. Nós entrávamos apavorados e todos nós deixamos de estar naquele pedestal do médico e nos humanizamos e ficamos muito próximos a eles. E eles não tinham pai e mãe ali do lado deles. Então, o anestesista virou o pai, a pediatra, sempre é a mãe, né? É a mãe que sabe, é aquela que sabe cuidar do umbigo, é aquela... E eu pedi a eles para manter uma coisa assim, deixa um Zoom em horários determinados, as reuniões de família, façam em horários determinados. E quando vocês estiverem ocupados, vocês com o bebê, fiquem só vocês e o bebê, e desliga o telefone celular. E olha, eu vou te dizer, esses bebês que nasceram no início da pandemia, não tiveram cólica. Não tiveram cólica. Isso eu observei em alguns. Você observou? Não tiveram cólica, não regurgitaram.
não tiveram... o meu telefone ficou extremamente silencioso, que o telefone do pediatra é um telefone que eu já estou acostumada há anos. Né? Era a minha época, era a época do bip. Não era nem a época do celular, era a época do bip, que tocava toda hora. Os pais ficaram assim... Agora, eu tive 2 ou 3 mães que tinham depressão, que estavam... que, obviamente, durante a gestação, a medicação foi diminuída, durante a amamentação, teve que diminuir o antidepressivo. Essas mães, e aí elas estavam sem a mãe, sem o psicanalista por perto que eu digo, o contato que a gente tem. Presencial. Né? E o psiquiatra dizendo, e o psiquiatra e o obstetra dizendo que tinha que diminuir a medicação para poder amamentar o bebê. Essas mães, realmente, essas mães, eu encaminhei imediatamente para o psicanalista, não para o psiquiatra. Falei, vocês estão precisando de um psicanalista já. É aqui na maternidade. Faz um Zoom já, um Zoom, um Team, um Meet, seja o que for, uma comunicação, porque o psiquiatra mandando diminuir a medicação, o obstetra mandando diminuir a medicação. Eu, como pediatra, achando que tem que diminuir a medicação, porque tem que amamentar. E eu falei assim, você tem que entrar agora para o psicanalista, porque a tua culpa vai estar enorme. Olha, como nós estamos precisando de você. Como estamos precisando de você. Pois é. Não, exatamente. Você tem que se acolher. Nessa hora, eu estava morrendo de medo, todo mundo estava com medo, porque a gente não sabia como é que era a história. A gente achava que na perinatal tinha um andar de Covid, a gente achava que se o elevador abrisse a porta, o vírus ia pular, que a gente não... Né? A gente raciocina, a coisa é tão esquisita que a gente não raciocina, a gente acha que o vírus vai sair da paciente com Covid, vai entrar por dentro da nossa máscara e vai nos atingir. Não, que aí a gente tem que parar, foi aí que eu fui ajudada, eu pedi ajuda, né? Porque eu tive que pedir ajuda de pensar como uma cientista, como uma pessoa que pensa que, peraí, o vírus não é assim. Houve aquele pânico de monte. Mas voltando, então, eu realmente percebi no início que a não presença dos pais, a não presença dos avós do bebê, dos bisavós, das madrinhas e dos amigos, isso teve uma influência muito positiva. Esses bebês desenvolveram muito bem. Esses pais criaram uma confiança, eles ficaram tão autoconfiantes. Nossa, mas muito bom. É isso aí mesmo. Então, houve uma mudança, porque agora já está mais, já é permitido pai, já é permitido visita, e os problemas já começaram a retornar. E outra coisa, a maternidade era silenciosa. Eu não tinha visita. Eu nunca imaginei, nessa hora, como vocês aí falaram, né, as vantagens da pandemia. A maternidade, a perinatal, era um silêncio só. Era calma, era uma maternidade tranquila. E a GBP nasceu e continuou, a maternidade providenciou as fotos, a disponibilidade via internet, que já era antigamente. Nossa equipe, o anestesista filmava e mandava por WhatsApp para toda a família, né? Um momento, tudo mais, que a família participava. Nós fizemos tudo isso. E realmente, eu fazia as visitas no quarto, eu não levava o bebê para o berçário, eu ficava com a família no quarto. E, realmente, nesse início foi muito bom, e agora voltou. E outra coisa, a minha pergunta, que eu achei muito interessante, o que você acha que é importante o pediatra estar junto do analista na questão da cólica do bebê, na questão, você comentou aí da constipação intestinal, né, da prisão de ventre do bebê. Em que momento que a gente tem que procurar ajuda, não do psiquiatra, mas sim do analista? Verdade. Eu acho que no momento da primeira dificuldade, eu acho que o que precisa mudar na mente dos pediatras, aproveitando você aqui representando os pediatras, é achar que o psicanalista vai entrar quando for fazer um tratamento, fazer uma análise tradicional. Né? Quer dizer, a possibilidade do olhar psicanalítico para essa primeira relação é justamente para pequenos entraves, né? O que eu chamo de nós no desenvolvimento.
tem um probleminha ao final, tem uma cólica que está se repetindo, né? E que alguma coisa está acontecendo ali e aparentemente não tem nada físico, então é a hora de consultar um psicanalista, fazer uma consulta, não precisa, não é ir para análise, é fazer uma consulta pontual para olhar o que está acontecendo e poder conversar com alguém, porque às vezes só de olhar, então as coisas vão aflorando e de falar aquilo vai, né, dissolvendo certos nós e a coisa vai engrenando, né? Porque realmente é muito importante a mãe, o bebê e o pai, como é que acontece essa dinâmica, mas eu até escrevi um trabalho sobre a importância da observação psicanalítica do pediatra e da avó, né? Então, essa coisa de um terceiro olhar que o pediatra pode trazer e pode reforçar o narcisismo da mãe, né? Valorizando tudo que ela está fazendo, isso ajuda muito as mães, né? Pode ver alguma coisa que está se passando entre o pai e a mãe, que está passando uma certa angústia para o bebê. Então, é uma maneira de ver como é que estão circulando essas emoções, né, essas relações. Isso pode ser uma consulta, pode ser uma intervenção breve, né? Eu acho que, às vezes, as pessoas têm certas fantasias. Não vão psicanalizar um bebê, nossa, que coisa terrível, né? Quando, na verdade, é poder permitir um outro olhar para uma relação que é privilegiada, que tem todas as suas peculiaridades, que tem muito medo de ser invadida, né? Que não quer problematizar, ninguém quer problematizar nada, mas às vezes precisa um olhar, um outro olhar, né? Um outro ângulo, né? Que ajuda aquela pessoa, aquele casal, aquela família. Que é um olhar, né, Débora, a Ana Valéria, do psicossoma, quer dizer, uma coisa só, né? Aquela muito comum, né? Vocês perceber, né, a pediatra separando o físico, né? Então fica no físico, né? Quando esse olhar, o que está acontecendo com esse bebê, o que está acontecendo com essa mãe, ver essa ansiedade dessa mãe, desse pai, quer dizer, esse olhar de ver o ser humano como um psicossoma, né? Não é uma mente e corpo, é o integrado, né? Você vê a pessoa, né? Como um todo. E acho que isso aí, esse olhar que você está falando seria um pouco por aí, né? Da gente ter o pediatra perto e, e a gente poder ter esse olhar, né? Eu acho que seria por aí. Não, Não, fala, eu acho Débora. muito importante a possibilidade de parceria com o pediatra, porque o pediatra que ele vai poder desmistificar a participação do psicanalista, né? Não vai ser para acusar a mãe que não sabe ser mãe, ou o pai que está sendo isso ou aquilo, é poder olhar o todo, né, daquela relação que está nascendo ali e ver como é que isso vai se desenvolvendo. Então, eu acho que o pediatra é um veículo assim fundamental nesse trabalho nosso e que essa cooperação, né, psiquiatra, pediatra, psicanalista, eu acho que abre um terreno assim muito frutífero, né, para a gente poder ajudar mais as pessoas sem psiquiatrizar, né, sem patologizar as relações, né? Eu acho que deveria ser uma coisa assim, até a parte corriqueira, né? Eu estou lembrando eu participei de uma pesquisa na França, ação-formação, em centros de saúde, em que o psicanalista ficava observando as consultas com o pediatra, né? E claro que tinham um grupo controle, então a gente tinha duplas mãe-bebê mais difíceis que a gente observava, e tinha toda uma população que era do grupo controle, né? E que a gente podia estar perto, né? Inclusive conversar com o pediatra, né?
depois dessas consultas, para eles poderem acolher mais angústias que iam aparecendo e que, às vezes, viravam um nozinho no desenvolvimento ou podiam ser faladas e resolvidas e, né, conversadas e desmistificadas, né, para que aquilo não se tornasse um problema maior. Nós tivemos essa experiência, né? Eu, Regina, mas Tereza, né? Isabela, num posto de saúde aqui do Rio, né? Em que ficávamos ao lado do pediatra, cada atendimento, né? E conversávamos, tivemos várias reuniões com os pediatras, e quando eles apontavam algum descompasso ali, marcava-se uma consulta com a gente, né? Então, a gente às vezes em 1, 3, 4, 2 encontros, né? E depois de um certo tempo, né, os pediatras já marcavam a mãe foi lá na primeira consulta, nós juntávamos, né? Porque a gente não estava lá direto. Eu marquei no dia que você vem, porque estou sentindo alguma coisa, né? Depois de um tempo lá, os próprios pediatras já percebiam, né? E já encaminhavam para a gente. Foi um trabalho muito legal. A gente teve uma sala lá para atender os pais, bebês, né? Ganhamos essa sala, né? Ganhamos essa sala depois de um tempo, a sala, né? Depois, foi muito interessante. Ficamos 2 anos lá. O trabalho lá, não né, continua? O trabalho não O trabalho foi feito, era uma pesquisa, né? A gente fez os resultados da pesquisa, encaminhou para o município para ver se poderíamos estar em outros postos. Né? Seria a importância do olhar do pediatra, o nome era assim, importância do olhar do pediatra. Na Constituição. Não me lembro. A importância do olhar do pediatra. A gente está lá para o pediatra poder ter esse olhar de poder encaminhar e poder ele mesmo também intervir em alguma coisa. E a gente colocou para a Secretaria de Saúde para a gente poder ir para outros postos, mas nunca tivemos resposta. Resposta não veio. Mas o trabalho foi muito interessante. A Ana Valéria aí está aí, quem sabe, né? A gente junta um movimento aí, né? Um movimento aí, né? Tem um comentário aqui que eu vou ler, da Mariana Cordeiro. Aqui no Reino Unido, as consultas de puericultura foram feitas por vídeo por quase 6 meses. Esse período causou um despedaçamento das capacidades parentais devido ao isolamento e da falta de olhar do terceiro. E estamos ainda vendo apenas a ponta do iceberg em termos das consequências no relacionamento pais-bebês. O número de bebês com desidratação severa em UTIs neonatais cresceu absurdamente devido à falta de suporte aos pais. Excelente discussão, obrigada. Mariane, quer falar diretamente alguma coisa? Importante. Oi, pessoal, boa noite. Obrigada. Boa noite. Bem a noite para mim aqui já. Boa noite, boa tarde para vocês. Meu nome é Mariane, eu sou psicóloga, psicanalista, estou radicada aqui em Londres há muitos anos, sou coordenadora de uma UTI neonatal bastante grande aqui na Grande Londres, trabalho com psicoterapia de pais e bebês há mais de uma década. E então, o rigor, né, do isolamento aqui no Reino Unido foi bastante extremo, principalmente nos primeiros 6 meses, entre março até o nosso verão do ano passado. Então, apesar da gente ter a visitação dos pais na UTI neonatal, que eu sei que foi uma coisa que parou de acontecer no Brasil por algum tempo, né? Teve um isolamento desses bebês dentro das UTIs, o que a gente viu aqui foi um agravamento mesmo da situação física, inclusive, desses bebês, risco de vida desses bebês, até a priori da vida psíquica nesse caso. Por exemplo, na minha unidade, a gente teve, assim, dezenas de bebês internados por desidratação, porque as consultas de puericultura estavam feitas todas online. Aqui a gente tem uma profissão chamada Health Visitor, que seria uma coisa muito próxima com a nossa técnica de enfermagem no Brasil do Programa de Saúde da Família, que veria esse bebê, né, a cada poucos dias, enfim, que continua acontecendo, mas por vídeo. Então, faltou esse olhar para esse bebê, para esses pais, principalmente pais de primeira viagem. A gente notou
uma dificuldade muito grande de vinculação, na amamentação e por aí vai, só a ponta do iceberg realmente. Nos nossos serviços aqui de atendimento de pais e bebês, se comparado com o mesmo período de 2019, o número de encaminhamentos no meu serviço subiu 175%, comparado a 2019. Então, assim, e a gente agora, claro, pensando na questão da saúde do psicanalista também, né, a gente está extremamente sobrecarregado. Tá bastante complicada o pós-pandêmico agora para nós. Esse aspecto que você está trazendo, ele lembra algo que vai além do olhar, né? Porque é como se no vídeo o olhar fosse suficiente para dar um holding, para amparar os pais, e a presença é muito importante. Né? Você vê o corpo aí, né, Débora? O corpo, exatamente. Realmente a relação com o corpo, a presença física, né? Quantas coisas passam do não verbal, em que o olhar, através da tela, o olhar bidimensional não dá conta, né? É verdade. E aí o isolamento, né, sem ter os avós, por exemplo, uma avó que poderia pelo menos chegar e dizer, olha, esse neném não está bem, esse neném está muito molinho, esse neném está muito devagar, vamos correr atrás, né? Com certeza, com certeza. Mas que belíssimos depoimentos teu e da Ana Valéria, né? Tão enriquecedor para a nossa questão aqui, né? E vamos tentar, né? Vamos tentar fazer esse movimento da importância dessa presença, né? Dessa dupla pediatra, psicanalista, né, para esse início da vida, super importante. Vamos pensar. Eu acho que cada vez mais a gente vê a necessidade, né, Regina, desse intercâmbio entre psicanalistas e pediatras e obstetras, né? Porque é preciso uma rede, né? Uma rede para conversar e para possíveis encaminhamentos, né, dos pais, e que, às vezes, quer dizer, na Europa, na França eu vi bastante, né, nesses serviços de saúde, e como a Mariane nos fala da experiência na Inglaterra, né? Mas que aqui não acontece muito. Acontece. Então, e ainda mais consultório particular, menos ainda, porque como se não tivesse tempo, né? Essa visita da enfermeira, né, Mariana? Parece que são 6 semanas visitam a mãe e o bebê, toda semana, né? E então dá esse apoio, né, que você está falando que faltou, né, em Londres aí, né, mas eles fazem muito importante esse trabalho de ir à casa da mãe, né, e do bebê, fazendo esse acompanhamento, né? Eu vi isso também na Nova Zelândia, que eles vão em casa, né, a enfermeira formada em puericultura, né? E vão e ficam 6 semanas até a mãe se relaxar e se apropriar desse bebê, né? Então, é um trabalho muito importante, né? Mas vamos ver. Gente, a gente está terminando. Então, já estamos na hora, né, Regina? Tem mais alguma pergunta, Fátima? Não, só comentários, agradecimentos, elogios, encontro ótimo, encontro incrível, foi muito bom. Muito bom. Muito obrigada a todos, né? Débora, muito obrigada, né? Foi importantíssimo aqui. Vamos nos encontrar, né? Vamos tentar criar esse movimento. Né? Eu tenho que agradecer também o convite, foi muito bom essa conversa e a participação, né, de pessoas da área mais médica, né? Que a gente não tem muito contato, né? A gente fica um pouco nos psis, e por isso que muitas vezes os encaminhamentos vêm
por uma avó que é psicanalista e que tem um olhar mais afinado e que indica, né, uma consulta, né, ou alguns serviços, né, tipo Fernandes Figueiras, que tem um olhar mais cuidado, né, que tem mais grupos de risco, então que acaba dando mais atenção, porque eu acho que o que a gente mais precisaria seria poder trabalhar associado, né, a pediatras e obstetras, né, e profissionais de saúde, para poder atender essas demandas, mesmo que sejam pontuais, né, como eu disse, para desfazer um pequeno nó e depois isso seguir adiante, né? Quer dizer, não é patologizar a infância, nem a maternidade, nem a puericultura, né? Mas é ter o olhar do psicanalista como uma avó, né? Como um olhar de um pouco mais de experiência e, ao mesmo tempo, de possibilidade de não ser invasivo, né? Naquela relação que está nascendo, e nem ser persecutório para a mãe, né? Como ser parcial, né? E poder ajudar, enfim, a desfazer pequenas dificuldades. Mas um enorme prazer de estar aqui e de ouvir os comentários também. Muito obrigada. Obrigada. Um abraço. Obrigada, Fátima. Obrigada a todos.